Apocalipse capítulo 8, versículo 7 em diante, diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, e morreu um terço das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Vamos orar, irmão, pedindo a Deus a sua sabedoria, a sua graça, a sua benevolência, e que os nossos corações estejam abertos, nossas mentes, para que ao sairmos daqui saiamos mais conhecedores, deste texto, e possamos cada vez mais estar edificados. Oremos. Maravilhoso Deus, Senhor nosso Pai, Deus de toda a eternidade, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por esta revelação, Senhor, está em nossas mãos. Obrigado porque Tu és um Deus de misericórdia, Senhor. Tu fizeste de tudo e fazes ainda para que o homem não vá para o inferno. Infelizmente, Senhor, quem não dá crédito a esta palavra, quem não abre seu coração para Cristo, Senhor, para lá não irá. Mas nós Te louvamos porque aqui está um povo que foi comprado pelo precioso sangue de Teu Filho amado, Senhor Jesus. Abre nossa mente, nosso coração, para que possamos, Senhor, reverentemente ouvir a Tua palavra, e que possamos estar mais e mais conscientes acerca destas grandes, ó Deus, desses grandes juízos que virão, Senhor, sobre a terra. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, abre o coração de muitos para que se convertam antes do arrebatamento. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cada um pode tomar assento e vamos reverentemente, atentamente ouvir o ensino de hoje. Irmãos, o sétimo selo foi o tema que eu ministrei no último culto de doutrina, no último culto de instrução, o sétimo selo. E naquela ocasião o texto teve o apoio no capítulo 8, esse capítulo que nós lemos, versículos do 1º ao 6º. Hoje daremos continuidade. E naquela oportunidade nós atingimos 3 objetivos. O primeiro, compreendemos os motivos de ter havido silêncio no céu, explicamos a importância do incenso e das orações diante do Senhor, e também soubemos dos propósitos das 7 trombetas. Tomamos conhecimento acerca deste propósito. O vídeo desse tema ministrado já encontra-se disponível em nosso canal, aí ao dispor de qualquer irmão no YouTube, tá certo? Agora, eu preciso divulgar isso, porque se eu não divulgar o trabalho que Deus me deu graça para fazer, criar um canal, que não é para a minha glória, para a glória do Senhor, eu preciso divulgar, porque se eu não divulgar, a Rede Globo não vai divulgar. A Rede Globo vai divulgar, o SBT, a Record vai divulgar, o pastor Moisés tem um canal. Eu tenho que divulgar aqui para os irmãos, e aí cabe os irmãos compartilharem, compartilhar os nossos vídeos, as mensagens aí, para edificar o povo de Deus, e também as pessoas não evangélicas, tá certo? Por isso que eu procuro sempre divulgar aqui.
Então está ao dispor. Se você faltou ao culto, é só assistir este assunto. O tema de hoje é as 4 primeiras trombetas. Você pode repetir? Na verdade serão 7 trombetas. E para ilustrar, para nos ajudar, colocamos isso aqui. Sempre que os irmãos olharem para cá, saberão, o pastor está ministrando sobre as trombetas. Quando uma trombeta for emborcada aqui pelo pediu aqui o apoio do nosso presbítero, que é o pastor. Quando eu estiver falando daquela trombeta, ela está voltada para baixo, significa que a trombeta foi tocada, certo? E aí os irmãos vão olhar aqui, quantas trombetas faltam? É só olhar para cá, tá certo? Uma espécie assim, para ilustrar, não é? Para facilitar a compreensão dos irmãos. Então o assunto, as 4 primeiras trombetas, embasado no texto de Apocalipse capítulo 8, versículos 7 a 13, que foi o texto da leitura oficial do culto. Este culto de hoje, como os demais, sempre eu trago objetivos, e os 3 objetivos dessa ministração são esses. Primeiro, mostrar as razões que apontam que o texto deve ser entendido de forma literal e não simbólica. Isso é muito importante, os irmãos terem essa percepção. Muitos comentaristas não aceitam a literalidade do texto. Gente crente, viu? Gente crente não aceita a literalidade do texto. O que é um texto literal? O que vai acontecer conforme está escrito, e não de forma simbólica. É claro, o Apocalipse tem muito simbolismo, mas esse texto aqui, ele é literal. O segundo, apresentar, irmãos, cada juízo resultante do toque das 4 primeiras trombetas e suas consequências. Cada trombeta trará as suas consequências. As consequências que são juízos parciais. Ainda tem coisas muito piores, muito mais terríveis a partir da 5ª trombeta. Mas a partir de agora a situação é muito ruim, será muito ruim para os habitantes da terra que não aceitar Jesus, né? E o terceiro objetivo é explicar o impacto socioambiental que o mundo sofrerá pelos terríveis castigos advindos das primeiras 4 trombetas. Então, vamos explicar esse impacto socioambiental. Vamos falar sobre isso aqui. E para que alcancemos esses outros objetivos, convém seguirmos a este sumário. O primeiro, aqui uma introdução, já praticamente iniciada, e no desenvolvimento temos 4 tópicos. Cada tópico uma trombeta. Primeiro tópico, a primeira trombeta, com base no versículo 7. O segundo tópico, a segunda trombeta, versículos 8 e 9. O terceiro tópico, a terceira trombeta, versículos 10 e 11. E o quarto e último tópico da ministração, versículos 12 e 13. Os outros versículos, aliás, a partir da próxima ministração, iniciaremos já no capítulo 9. E finalmente uma conclusão. Irmãos, eu gostaria de iniciar esse estudo trazendo aqui à tona as seguintes questões que eu preparei aqui já para trazer para os irmãos. O primeiro, os toques destas trombetas serão audíveis aos seres humanos? Esses questionamentos. Que impacto ambiental haverá no mundo com a queima de 1/3 das florestas? Que impacto ambiental ocorrerá no mundo com a queima de 1/3 das florestas? Outra questão. Qual o principal propósito dos juízos das 4 primeiras trombetas? Que implicações ambientais o mundo sofrerá em decorrência desses juízos? Por que haverá nações que sentirão o efeito dos juízos mais do que outras? Algumas sofrerão o maior impacto dos juízos mais do que outras. Vamos explicar aqui aos irmãos por quê. Então, peço que os irmãos estejam orando e ao mesmo tempo atentos à ministração. Certo, irmão? Claro que possivelmente surgirão outros questionamentos, e aqui o Espírito Santo, que é o professor por excelência, vai nos ajudar e fará você entender o que vamos ministrar aqui. Portanto, reforço, sou carente das orações. Passemos para o primeiro tópico, irmãos. A primeira trombeta, versículo 7. Leamos o texto na palavra do Senhor. Versículo 7.
O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Então, primeira trombeta foi tocada, certo, irmãos? Amém? Amém. Vou passar aqui para o nosso co-pastor, para os irmãos acompanharem melhor. Inicialmente, nós olhando para o versículo 7, na parte A, mostra-nos quem tocou essa trombeta. Não tem dificuldade aqui. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Anjo. Irmãos, mais uma vez, quem quiser interpretar o juiz das trombetas como simbólico, os irmãos fiquem à vontade. Eu não vou aqui obrigar ninguém a crer como eu creio, mas eu apenas oriento, certo? Muita gente, como eu já disse, gente que entende de Bíblia, gente que trabalha interpretando exegetas, alguns divergem a opinião de uns dos outros. Então, mas eu peço que os irmãos se esforcem, orem e compreendam aquilo que eu estou passando para os irmãos, tá certo? Eu prefiro acreditar, crer na literalidade do texto. Quando a Bíblia diz que o anjo vai tocar, porque existe uma trombeta que ele vai tocar mesmo. E os juízos virão, e eu vou provar aqui na Bíblia, porque eu creio na literalidade. Por quê? Eu creio na literalidade disso aqui. Vou mostrar aos irmãos, certo? Agora, eu creio na literalidade do texto, do que vamos ler aqui, por um simples fato. Por um simples fato. Por exemplo, as 10 pragas que Deus enviou para o Egito, foi algo simbólico ou foi algo literal? Foi algo literal. Todas as 10 pragas que Deus enviou, não foi simbólico não foram pragas simbólicas, realmente aconteceu. Águas se transformaram em sangue, praga das rãs, praga dos piolhos, todas aquelas 10 pragas aconteceu de forma literal. Então, se a Bíblia vai mostrar aqui que essas coisas vão acontecer, por que tem gente que duvida, achando, não, Deus só tinha poder na época do Egito, mas não tem hoje poder não? Deus continua com o seu pleno poder, nem aumenta nem diminui. Porque se nós dissermos que o poder de Deus aumenta a cada dia, vai chegar, então hoje ele está menos poderoso do que amanhã? Não, Deus sempre será onipotente, onipresente, onisciente, onividente. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei do Universo. Glórias sejam dadas ao nosso Deus Criador, que vive e reina para todos sempre, sustenta todos os planetas em suas órbitas. Este é o poder de Deus, irmãos. Então, eu creio por essa simples demonstração, esse exemplo aqui, as 10 pragas do Egito. Então, se alguém lhe procurar, irmão, eu não creio lá na literalidade do capítulo 8 de Apocalipse, você diz isso. E aí, você não crê nas 10 pragas não? No poder que Deus enviou naquelas 10 pragas? Foi de forma literal. Amém? Assunto resolvido, né? Vejamos agora o que trará o toque dessa primeira trombeta. Acompanhe o texto. O versículo 7, na parte B, diz: e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Em algumas versões fala saraiva, né? Outras versões dizem saraiva. Mas granizo e saraiva é a mesma coisa, certo? Dependendo da versão. A minha versão NVI fala granizo e fogo misturado. Isso nos faz lembrar, irmãos, alguns desses juízos que são mencionados aqui no Apocalipse capítulo 8, tem assim alguma relação, né? Só para a gente ver, se situar, que alguns desses juízos aconteceram no passado, claro, agora com maior intensidade. Por exemplo, este juízo aqui nos faz lembrar a 7ª praga sobre o Egito. Eu separei aqui o texto e vou ler o texto. Diz assim, ó: quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, isto é, saraiva, e raios caíam sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Neste caso aqui, as pragas foram locais, só vieram sobre o país chamado Egito.
que fica lá no nordeste da África, né? O Egito. Então, também não será a primeira vez, e não foi a primeira vez, que Deus derramou o fogo do céu. O Senhor, para castigar os moradores de Sodoma e Gomorra, ele enviou o quê? Fogo do céu. Fogo do céu, e destruiu aquelas cidades impenitentes, cidades pecadoras. Então, irmãos, Deus continua ainda inimigo do pecado. Deus nunca vai pactuar com o pecado, como a igreja também não vai fazer amizade com o pecado. Deus sempre vai castigar o pecado. Então por que Deus não vai castigar a terra? Deus vai castigar as pessoas impenitentes que não reconheceram Jesus e não aceitaram como seu Salvador. Agora, vejamos os estragos causados pela primeira trombeta. Os estragos, olha agora para o versículo 7, na parte C do texto, que vai ocorrer: foi queimado 1/3 da terra. 1/3 da terra queimado, ou queimada pelo fogo. No Egito, só o Egito foi atingido, as outras nações não, mas agora 1/3 da terra. Então, se a terra tem quase 200 países, 2/3 disso aí, desses países, serão atingidos, dessas nações também. Então a terça parte das áreas das nações serão queimadas, incluindo também as cidades, irmãos. Incluindo as cidades também serão queimadas. Agora, eu vejo nisso aqui, se queimou 1/3, resta o quê? 2/3. Foi a misericórdia de Deus, ou será a misericórdia de Deus, porque isso foi revelado no passado, mas é uma visão futurista, vai acontecer mais à frente. Esses 2/3 que sobraram, o que sobrou, tem tudo a ver com a misericórdia de Deus, porque apesar do Senhor enviar os juízos têm a finalidade não só de punir o pecado, mas também levar os homens a se converterem. Levar os homens a se converterem. Esse também é um dos objetivos das 7 trombetas, levar os homens ao arrependimento. E infelizmente, com a sequência dos capítulos, nós veremos que mesmo assim os homens não vão se converter. Alguns irão, mas outros não irão se converter. Então é a misericórdia de Deus. Deus sempre dá oportunidade ao homem. Infelizmente nem todos se arrependem. Prosseguindo ainda no versículo 7, o texto diz: 1/3 das árvores de toda a relva verde. No versículo 7, que antecede aqui a parte D do texto, diz: foi queimado 1/3 da terra. Mas não é só a terra que será queimada. O texto diz 1/3 das árvores. 1/3 das árvores. Imagine aí a floresta amazônica, que é uma das poucas ainda que está sendo preservada no mundo. A relva verde, e toda a relva verde. As florestas, 1/3 das árvores serão queimadas, e toda a relva verde será queimada também. Imagine aí o desespero dos ambientalistas, né? Das ONGs. Inclusive hoje uma reportagem aí. Olha, o presidente da República, pensa numa pessoa, um brasileiro, é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Orem por ele, viu, irmãos? Vamos orar, porque o inimigo não descansa. Segundo algumas informações, há indícios de que pessoas inimigas, querendo culpar e enfraquecer o governo, a credibilidade do governo brasileiro lá nas nações, na Europa, mandam incendiar parte da floresta e colocam a culpa no governo. E sai na televisão, o povo divulga isso. Oremos pelo nosso presidente. Com certeza foi Deus que quis que ele fosse o nosso presidente. Amém? Amém, irmão. Então, essa destruição trarão profundas consequências para o meio ambiente. A Europa, por exemplo, a Alemanha, que mais? Na França, Noruega e outros países são países preocupados com a nossa Amazônia. Muito preocupados. Quer dizer, destruir as florestas deles, porque na verdade, irmãos, o interesse, aproveitando aqui esse gancho, o interesse dessas nações, da Europa, Alemanha, Noruega, França e outros países, o interesse dele não é a floresta, o interesse dele é a riqueza do subsolo do Brasil, é a riqueza, porque se a questão fosse madeira, a questão fosse árvore, eles iam plantar árvore lá, nos países dele. Agora a Bíblia vai mostrar que 1/3
das florestas, um terço das árvores serão destruídas, serão queimadas por este juízo que Deus trará através da primeira trombeta. Imagine agora, qualquer queimada numa floresta causa alarde em muitos lugares, dos ambientalistas. Agora imagine, seria bom alguém avisar, né? Seria bom alguém avisar. Se eu tivesse a oportunidade de falar com um ambientalista dele, amigo, se conforme, porque você vê uma fogueirazinha lá na Amazônia, você fica escandalizado. Fique sabendo que a minha Bíblia diz que um terço das florestas do mundo serão queimadas. A Bíblia mostra isso, irmão, está aqui. Queimou-se um terço das árvores de toda a relva verde. Agora, os ambientalistas não, parece que não lê Bíblia. É bom ir se conformando, né? É bom ir se conformando. Então eles destruíram. Outra coisa, o interesse deles, como eu já disse, é o subsolo. Porque lá na Amazônia, eu trouxe aqui para os irmãos, olha, na Amazônia, no subsolo da floresta amazônica tem ouro, tem nióbio, tem manganês, tem bauxita, tem estanho e tem gás natural. Tudo isso tem lá na Amazônia. Por isso que é o interesse das nações. Mas o nosso presidente disse que eles cuidem das florestas que vocês destruíram, e os brasileiros cuidarão das nossas florestas, em nome do Senhor Jesus. Então o mundo está de olho em nossas riquezas minerais. Além dessas riquezas que temos aqui na floresta amazônica, aproveitando aqui, temos lá também biodiversidade. Irmãos, o conhecimento de plantas que muitas tribos de índio têm, os europeus estão assim ávidos para ter esse conhecimento. Conhecimento dos povos nativos sobre o uso farmacológico da flora. Muitas plantas trazem saúde, curam muitas enfermidades. Quem é que tem esse conhecimento? Os índios, os indígenas. Então os europeus querem também ter esse conhecimento, certo? Fora a diversidade da fauna e etc. Eu só falei isso aqui porque tem tudo a ver com o desmatamento da floresta amazônica, que a Bíblia vai mostrar. Um terço das árvores será totalmente destruída. Prossigamos. Então, com o toque dessa primeira trombeta, um terço das árvores do mundo serão queimadas. Caminhamos para o segundo tópico. A segunda trombeta. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Ajuda aí, irmão Flávio. Vamos lá. A segunda trombeta será tocada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. Amém? Assim seja. Você está pensando que isso aqui não vai acontecer? Não, ora se não vai. Vai acontecer. É a palavra de Deus que mostra isso. Então o segundo anjo tocou a sua trombeta. Irmão, cada anjo vai esperar pacientemente para chegar a sua vez para tocar. Todas as vezes que o anjo tocar, os juízos começam. Então cada juízo será precedido de um toque da trombeta. Vejamos agora o que trará o toque dessa segunda trombeta. Segunda trombeta, o que vai trazer? Olhemos para o versículo 8. O versículo 8 traz a informação. E algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Grande monte, uma imensa montanha. Vai ser lançado aonde? Sobre o mar. Então pensamos assim, uma enorme massa ardente, vindo do espaço sideral, vai cair sobre o mar, sobre os oceanos. Não sabemos qual oceano vai ser atingido, mas a Bíblia mostra que vai cair sobre o mar. Então imagine aí o comprimento dessa onda, irmão, a extensão dessa onda. Porque quando algo, experimente jogar uma pedra, e dependendo do tamanho da pedra, vai se formando aquela onda, né? Agora imagine algo que vem numa velocidade imensa, caindo sobre o mar. Imagine isso aí, a onda e a consequência. Imagine a altura da onda, das ondas. Com certeza haverá tsunamis
que vão destruir a costa de muitos países. Não queira estar em Natal não, viu? Mas nós estaremos aonde, irmãos? Vamos estar na glória com Jesus. Amém, irmão? Fique feliz, irmão, porque quem é crente vai escapar isso aqui. A igreja do Senhor não vai ficar aqui para ver esses juízos. As trombetas, elas virão para o mundo ímpio. Para o mundo ímpio. A igreja vai estar guardada com Cristo nas bodas do Cordeiro. Amém, irmão? Glória a Deus. Diga amém. Diga amém, irmão. Glória a Deus. Então imagine esse tamanho desse choque, né? A força desse choque, desse objeto vindo do espaço. É tudo quando qualquer objeto que vem do espaço, que cai aqui na Terra ou no mar, a NASA se preocupa, né? Em julho de 2018, caiu algo sobre o mar e eles mandaram ali um submarino para procurar encontrar esse grande objeto que caiu, né? É claro que tem pedras que caem, né? Meteoritos de vários tamanhos, mas esse meteorito aqui, ou esse meteoro, com certeza essa montanha é um grande meteoro que vai cair. A gente sabe, os irmãos que estudam, sabem que quando o meteoro ele entra na atmosfera da Terra, ele se fragmenta, né? Mas me parece aqui pelo texto que será digamos assim, um bloco enorme que vai se deslocar do espaço sideral sobre a Terra, tão grande que possivelmente um desses fragmentos será tão grande como uma montanha e vai cair sobre a Terra. E vamos ver o que vai ocorrer. Vamos ver o que vai ocorrer. Então, aliás, com frequência caem meteoros, muitos pequenos, outros às vezes caem como uma poeira. Mas existe aqui na Terra, inclusive já caiu no Brasil um grande meteoro. Bem, vamos ver a consequência desse gigantesco meteoro que vai cair. Olhando para o versículo 8, o texto diz: 1/3 do mar transformou-se em sangue. Então esse meteoro vai trazer uma substância química que vai praticamente envenenar essa água, vai contaminar a água. Ainda bem que eu não vou estar aqui para tomar água envenenada. Eu vou estar na glória com Jesus. Então, vai trazer mortandade aqui. As águas se transformarão em sangue. Então, olhe, por que as pessoas, alguns não aceitam a literalidade? Deus alguma vez já transformou água em sangue? Aonde foi? No Egito. Primeira praga, as águas se transformaram em sangue. E por que Deus não pode repetir em maior proporção? Claro que pode. Infelizmente tem gente que lê a Bíblia para duvidar. Tem uns que leem para crer. Mas eu leio porque eu creio na palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Lá em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Jesus disse. Então aqui não é simbólico não. Aqui não vai ser uma tinta que alguém vai jogar não. Ela vem do céu. Esse meteoro já vem com esse produto, com essa coisa química, que quando cair, vai transformar as águas em sangue. Agora, observe agora os prejuízos ambientais que isso causará. Está aqui no versículo 9. Prejuízos ambientais, ó. Morreu 1/3 das criaturas do mar. Todo tipo de peixe. As grandes baleias, tubarão branco, que é o maior que existe no mar, não é? Polvo gigante, aliás é um cachalote, né? Tem cachalote aí, segundo os cientistas, até com 19 metros de comprimento. Baleias, incluindo os demais peixes. Então, todo tipo de peixe vai morrer, vai perecer. Morreu 1/3 das criaturas do mar. 2/3 vai sobrar ainda. 2/3. A misericórdia de Deus. Alguém ainda vai comer peixe, não é? Mas 1/3 será ceifado. Morrerão como consequência do quê? Dessas águas transformadas em sangue. Lá no Egito aconteceu isso. Quando o Senhor mandou Moisés ferir as águas se transformaram em sangue. Os peixes sobreviveram? Não, irmão. Os peixes com certeza morreram lá. Tá certo?
Então imagine a podridão que vai ficar nas costas dos países aqui no Brasil, né? Aquela podridão de peixe morto lá. Ninguém vai nem querer comer tanto peixe morto. Quem é que quer peixe morto? Que episódio isso nos lembra? A primeira praga no Egito, como eu já disse aos irmãos. Moisés foi lá, feriu com a vara lá nas águas do Nilo, o grande rio Nilo, e o rio Nilo produziu o quê? Transformou-se em quê? Em sangue. As pessoas iam tomar água lá, só sangue, certo? Tiveram que cavar poço lá, senão iriam morrer todo mundo. Então, aproveite para comer muito peixe, viu? Coma peixe enquanto está um pouco barato e tem fartura. Aliás, não está tão barato. Mas, ai das pessoas, né? Que vão passar por isso tudo. Prosseguindo no versículo 9, na parte B, diz: e foi destruído 1/3 das embarcações. Então os peixes, 1/3 dos peixes perecerão. O que vai ocorrer? Embarcações. Muita gente vai perder embarcações. E eu acredito, eu creio que isso aqui tem consequência das ondas, da onda, do tsunami, né? Tsunami, a onda alta, vem aqueles barcos, a força da água joga os barcos, né? Parece barco de papel, de brinquedo, a força. Então muitas embarcações serão destruídas por causa desta segunda trombeta, por causa dessa onda de choque. Muitas embarcações serão desperdiçadas, navios de guerra, navios cargueiros, lanchas, veleiros, porta-aviões, transatlânticos, embarcações de todos os tipos, embarcações navais serão destruídas. Então, 1/3 das embarcações. Sobrarão quanto? 2/3. Caminhemos para o terceiro tópico. A terceira trombeta, com base nos versículos 10 e 11. Terceira trombeta, vamos lá. Vamos ler versículos 10 e 11, irmãos. O texto diz: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu, o que, irmãos? Uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é... Como é o nome da estrela? Foi baixo. Como é o nome da estrela? Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Amargas, isso não lembra de Mara, né? Lá no deserto, as águas amargas de Mara. Então, a terceira trombeta, acabamos de ler o texto. O versículo inicia dizendo: o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Então, como eu já disse, todos os toques serão dados pelo anjo, os juízos serão precedidos por trombeta. Aí surge a pergunta: será que esses toques serão audíveis aos seres humanos? Será que as pessoas vão ouvir o toque? Não há assim resposta na Bíblia sobre isso, a Bíblia não diz, né? Mas é uma curiosidade. Será que as pessoas vão ouvir esse toque dessa trombeta? Não posso dizer nem que sim nem que não, porque a Bíblia não fala que eles ouvirão, certo? Vejamos agora o que trará esse toque dessa terceira trombeta. O que é que o texto revela? Versículo 10: e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha. É claro que na visão de João naquela época a astronomia estava ainda iniciando, não é? Ele não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. A gente sabe que o que vem do céu são os meteoritos, não uma estrela em si, né? Mas o significado significa, o que significa aqui nesse texto aqui, o que João quis dizer, que foi um meteoro que caiu, certo? Um meteoro. Para ele naquela época era uma estrela. Ele não tinha, isso é um meteoro, é um meteorito. Ele não tinha esse conhecimento, certo? Agora aqui sim eu entendo como algo que não é uma estrela em si, né? Mas naquela época tudo que caía do céu eles entendiam como estrela. Está entendido aí, irmão?
Vamos prosseguir. Bom é ensinar crente sábio, né? Os crentes inteligentes aqui. Glória a Deus. Então, provavelmente trata-se de um grande meteoro. E esse meteoro, porque o texto diz que ele entrou queimando aqui? Porque quando algo se desloca no espaço e há essa fricção com a atmosfera terrestre, as coisas se incendeiam. Então, pega fogo, certo? E cai aqui sobre a terra. Prosseguindo aí no versículo 10, na parte C, o texto diz: sobe um terço dos rios e das fontes de águas. Os irmãos vão perceber que antes caiu sobre as águas dos mares, foram atingidas. Agora, quais águas serão atingidas? As águas dos rios. As águas dos rios. Sobre um terço dos rios e das fontes das águas. Então, esse meteoro, provavelmente ele vai se partir em vários fragmentos e vai atingir a atmosfera da Terra, e cairão partes desse meteoro sobre vários rios. Pode atingir o rio Amazonas, pode atingir o rio São Francisco, pode atingir o rio Mississippi, pode atingir o rio Nilo, o rio Tapajós e outros rios aí que os irmãos sabem, certo? Então, a gente não sabe se vai cair aqui no Brasil. Pode cair ou não. O Brasil é um país muito grande, tem tudo para cair aqui, né? País continental, então corre o risco de cair também aqui sobre os nossos rios, e incluindo também os açudes, viu? As barragens, os açudes, represas, provavelmente. Na segunda trombeta, será a terça parte dos mares que sofrerá as terríveis consequências. Agora, com a terceira trombeta, as águas do rio serão atingidas. Irmão, se as pessoas dependem, em muitos lugares aí dependem para beber das águas do rio. Muita gente depende aí das águas do rio, água de represa, água de açudes para beber. E se conforme a Bíblia diz que estas águas dessas fontes serão atingidas, e quem tomar dessa água, você vai ver o que vai acontecer. Então, ocorrerá a poluição dos rios, porque substâncias tóxicas vindas do espaço irão contaminar essa água, ou as águas desses rios. Na terceira trombeta, os juízes virão sobre a terça parte dos rios do mundo. Então, muitos rios serão atingidos. Por enquanto, muitos rios têm águas potáveis, águas doces, mas eles serão atingidos. E o nome dessa estrela, eles vão dar o nome a essa estrela, ou a esse meteoro. O nome da estrela é Absinto. Sabe por quê? Vamos explicar aqui, está no versículo 11. O nome da estrela é Absinto. O absinto é conhecido por alosna. Alosna é uma planta com um suco altamente amargoso. Na Palestina existem pelo menos 5 espécies. Então, é uma substância que para uns é conhecido também como alosna. Como consequência dessa estrela ter caído, o que vai ocorrer? As águas do rio se tornarão amargas ou envenenadas. Porque o texto vai mostrar que pessoas morrerão por terem tomado dessa água. Tornou-se amargo um terço das águas. Está no versículo 11, parte B. Por isso que vão chamar essa estrela que caiu, essa grande rocha, ou esse grande meteoro, de Absinto. Eu fui pesquisar mais sobre esse termo absinto e encontrei lá na Wikipedia. Registra assim, na Europa, no início do século XX, o absinto era considerado uma droga de massa, levando a população ao alcoolismo. E segundo médicos da época, ocasionando outros problemas de saúde, inclusive mentais, tais como epilepsia, suicídio e loucura. Na Europa, já ocorreu isso. Pessoas começaram a tomar absinto, né, como se estivesse tomando aí uma bebida alcoólica. Qual foi a consequência? Trouxe epilepsia, loucura, e o que mais? Suicídio. Pessoas se suicidaram, outras pessoas, na mesma fonte aqui, registrava que pessoas mataram outras, né? Porque perderam o juízo, só porque tomaram esse absinto. Agora imagine as pessoas tomando essa água amarga, ou essa água envenenada. O absinto é comparado ao sofrimento dos israelitas no decorrer da história. Absinto tem a ver com sofrimento também. E aí Jeremias
escreve em suas Lamentações, no capítulo 3, versículo 15, mostrando a sua tristeza, porque a nação de Israel foi para o cativeiro, e aí, como forma de tristeza, ele entende que essa tristeza era tão amarga quanto o absinto, e ele cita isso aqui em uma das suas Lamentações. Ele diz assim: encheu-me de amargura, fartou-me de absinto. Ou seja, a nação de Israel, ou de Judá, indo para a Babilônia, para o cativeiro, trouxe profunda tristeza. Esse amargor, essa tristeza que ele sentia, essa melancolia, ele comparou com o absinto. Então o absinto não é coisa boa não. Mas prosseguindo, irmão, no versículo 11, o versículo 11 diz: e muitos morreram. Esses muitos aqui são seres humanos. São seres humanos, pessoas que precisam tomar água. Porque quem não tomar água morre, desidratado. Vamos mostrar aqui. E muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Irmão, quando a pessoa está com sede, você nem imagina, olha, você pode dizer: essa água está envenenada. A pessoa nem acredita. O estado da pessoa a pessoa está tão debilitada mentalmente que ela quer tomar água, não interessa se está com veneno ou não, quer matar a sede. A pessoa quer matar a sede. Então muitos morrerão pela ação dessa água. Pela primeira vez, essa terceira trombeta trará a morte aos homens. Até a segunda trombeta não é mencionado aqui que os homens vão morrer. Na terceira trombeta, os homens morrerão. Por quê? Vão tomar água envenenada, água tóxica. Água tóxica. Então vai ser um momento terrível, um período terrível. Se hoje há escassez de racionamento de água em muitas partes do mundo, imagine o mundo agora com apenas 2/3 dela. Olha, irmãos, eu vou citar aqui a revista Exame. A revista Exame publicou 10 países que têm o risco extremo de faltar água. Se essa trombeta atingir o rio dessas nações que quase não tem mais água, imagine o que vai ocorrer. E aqui eu trago o nome das nações. Isso foi publicado lá no caderno de economia, revista Exame. Os 10 países sob risco extremo de falta d'água são eles, o Bahrein, que fica no Oriente Médio. Alguém ouviu falar desse país? Bahrein, o Catar, o Kuwait, a Líbia, que está em guerra, a Síria, né, que está em guerra, aliás, o de Djibouti, Emirados Árabes, o Iêmen, Arábia Saudita, que tem muito petróleo, mas não tem água, Omã também, petróleo, mas não tem água, e Egito. Se essas trombetas, se esse juízo, se o juiz da terceira trombeta atingir, se essa grande pedra, esse grande meteoro cair nos rios, por exemplo, no rio Nilo, alguém diz: pastor, mas o rio Nilo lá tem muita água. Mas eu sabia que o rio Nilo está muito poluído. Se o povo ali depende das águas do rio Nilo, se cair parte desse meteoro com as águas envenenadas no Egito, milhares de pessoas vão morrer. E a Bíblia diz aqui: muitos morrerão. Então milhões de pessoas morrerão. Falta de água traz o quê? Desidratação, a pele fica seca e outras coisas mais, né? E a pessoa termina aí estragando os rins e vai morrer desidratada aí. Caminhemos para o quarto tópico agora. A quarta trombeta. Estou correndo devido ao tempo, tem muita coisa para passar para os irmãos. Vamos ao versículo 4. Aliás, o quarto tópico, versículos 12 e 13. A trombeta aqui quase que não sai, né, irmão? Vamos lá, versículos 12 e 13. Vamos ler? O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol. Está se agravando as coisas aqui, viu, irmão? 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Amém?
Então as consequências parece que aumentaram aqui. Aumentou, né? Vamos lá. O quarto anjo tocou a sua trombeta, está no versículo 12. Vejamos agora o que trará o toque dessa quarta trombeta. O versículo 12 diz: e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas. De cara assim, já quero dizer para os irmãos que a Bíblia não diz que coisa foi que tocou o sol. A Bíblia não diz, certo? Então não vamos aqui especular. A Bíblia não diz que coisa ocasionou um terço do sol ficar escuro. Não diz. Mas vejamos o que o Senhor Jesus disse sobre isso. Jesus, ele fala sobre isso aqui. Está em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Diz assim, ó. Ele disse, foi o Senhor Jesus que falou sobre os sinais no sol, na lua e nas estrelas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então Jesus, já antevendo o que iria acontecer, ele diz essa palavra: na terra as nações estarão em angústia, perplexidade com o bramido e agitação do mar. Parece que Jesus já estava vendo esses juízos que nós mencionamos das trombetas. Olha aqui a questão do mar. O mar trazendo destruição, destruindo as embarcações, morrendo um terço dos animais marinhos, dos peixes. Olha aqui o sol ficando escuro, a lua, as estrelas. Tudo isso Jesus já estava vaticinando, profetizando, dizendo que ia ocorrer. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido de agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Poderes celestes serão abalados por quê? Porque vai cair coisa do céu sobre a terra. Vimos aqui. E na continuação, o verso 12 informa: de forma que um terço deles escureceu. Então vai chegar um período aqui dessa profecia, desse texto aqui que João revela para nós, que haverá ausência da luz natural. Quantos dias, quantas horas tem um dia? 24 horas. Quantas horas de clara? Aqui no Brasil, por exemplo, nosso hemisfério, 12 horas de claridade e 12 horas na escuridão. Quando ocorrer isso aqui, as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, só terão o quê? 8 horas de luz. Porque não vai ser um terço escuro? Então as pessoas só terão aí de repente. Mas já escureceu, já. Mais 8 horas. É a Bíblia que está mostrando aqui. De forma que um terço dele escureceu. Então haverá ausência da luz natural, mas não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Quanto? Um mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, não sabemos. As plantas, olha a consequência, as plantas precisam da luz do sol, não precisam? Nós também precisamos da luz do sol, sabia, irmão? Nós precisamos. Tem gente comprando remédio aí, vou comprar. Você vai no médico, o médico diz: você está precisando tomar vitamina D. Aí você gasta uma ruma de dinheiro para comprar vitamina D. Aí Deus dá de graça. A luz do sol é a melhor vitamina D que tem para os ossos. Então quem não quiser ficar com osteoporose, né, as pessoas que estão com a idade mais avançada, os ossos já estão mais enfraquecidos, mais quebradiços, é só tomar muito sol. Agora também não pode passar muito tempo no sol não é? Há uma recomendação do nosso irmão Albert Dixon. Ele até gravou um vídeo, um áudio sobre isso. Você deve ficar no mínimo 10 minutos no sol. 10 minutos, né? Geralmente eu coloco meu despertador ali de 10 horas da manhã, a hora que ele recomenda, de 10 às 10h10. Às vezes eu estou tão assim atarefado que o despertador toca, aí eu desligo, não vou, mas eu estou errando. Então a gente tem que tomar, olha, Deus dá essa vitamina D para a gente. Então fique exposto mais ao sol, mas não muito tempo, senão tem câncer de pele aí, certo? E quando você for para o sol, se 10 minutinhos, não precisa usar protetor solar não. É sem protetor solar, senão não tem efeito, certo? Os raios solares ajuda demais, dá uma vitamina D. Então com o escurecimento do sol, vai diminuir a luz. Talvez prejudique o quê? Aquele processo das plantas da fotossíntese, né? As plantas, para se tornarem verdes, precisam da luz do sol. Então pode trazer consequência também no ecossistema, na vegetação, deve trazer também.
algum prejuízo nesse interesse. Mas o que é que a Bíblia vai me mostrar aqui? Que haverá um apagão natural das forças da natureza, do sol, a lua, né, e das estrelas, certo? Então tudo isso ocorrerá. Então, claro, isso também tem a ver com as condições climáticas. Até o clima vai ser mudado com essa questão do sol perder um pouco da sua luz, né, como castigo, como juízo. Mas no versículo 13, já caminhando aqui para o final, João diz assim: enquanto eu olhava. Então tudo isso João viu, irmão. É como se fosse Deus estivesse mostrando a João, assim, com uma espécie de um grande telão. Deus mostrou a João o que iria ocorrer no futuro, certo? Então, forma assim de expressão, Deus estava mostrando o que iria ocorrer. Tudo isso ele estava contemplando. Ele diz: enquanto eu olhava. Então João acompanhava toda essa visão que Deus lhe deu à sua frente. À sua frente. Nessa sua visão, ele vai observar e vai ver uma águia voando, sobrevoando o céu. Olha o que o texto diz no versículo 13: ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz. Novamente entra aquela questão: esse texto é literal ou é simbólico? Eu creio que ele é literal. Mas pastor, uma águia voar, tudo bem, mas uma águia falar, pastor? Eu pergunto: alguma coisa impossível para Deus? Algum animal já falou? Qual foi o animal? A jumenta de quem? De Balaão. E tem uma coisa: falou com discernimento, com sabedoria, argumentou com ele. Ele estava tão zangado, tão irado com a jumenta, que a jumenta falava com ele, respondia, e ele começou a bater papo com a jumenta, a conversar com a jumenta. Não cai em si, porque se eu estiver conduzindo jumento e o jumento falar, eu faço cair, né? Ou qualquer um de vocês aí também, né? Que negócio é esse? Mas ali, irmão, então para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Uma águia vai clamar. O que é que a águia vai dizer? Vamos ver já. Então, irmãos, a prova bíblica que nos sustenta, que nos mostra que eu creio na literalidade, certo? Uma águia voar, todo mundo sabe que a águia é pássaro que voa mais alto, né? Mas falar, ninguém nunca ouviu, mas aqui vai falar. Olha, Deus é o Deus que tem o domínio de toda a natureza, irmão, sobre toda a natureza. Quem foi que mandou aquele grande peixe engolir Jonas? Quem foi? Foi o acaso? Foi o acaso? Foi Deus que mandou um grande peixe tragar Jonas. Quantos dias ele passou no ventre do peixe? Quantos dias? 3 dias e quantas noites? E 3 noites no ventre do peixe. Deus deu a ordem: vá lá e traga meu servo. Não, e com certeza disse mais a ele: e não mastigue ele não, deixa ele inteiro, deixa ele inteiro, não destrua ele não, vai ficar só como seu hóspede, e você vai levar ele para um lugar. Pensa no homem que se converteu ali, pensa no homem que começou a orar, viu, irmão? Quando ele estava dentro do peixe, imagine quando aquele peixe fazia aquela descida, hein, irmão Raimundo? Aquele frio na barriga, quando a gente desce assim de montanha russa, né? Aquela frieza na barriga. Agora imagina o peixe descendo e subindo, e ele orando. Pensa no homem que orou. Culto matutino, pocinho de Jacó, tudo lá dentro do peixe, né? E Deus fez com que aquele grande peixe vomitasse Jonas na praia de Nínive, ou na praia, né? E ali ele pegou, ali certamente caminhou bastante até chegar em Nínive, né? Vomitou ele na praia, né? E aí ele caminhou até chegar em Nínive, certo, irmão? Então eu não vejo nada de impossível para Deus. Então João nitidamente ouviu esta águia dizia, que ela dizia: ai, ai, ai dos que habitam na terra. Essa expressão ai, ai, repetida 3 vezes, significa o que, irmão? É uma expressão de lamentação, é uma expressão de dor, é uma expressão de pesar, e pode ter conotação de condenação e juízo. Então este ai, aliás, Jesus
Ele usou muito essa expressão. Ai de vós, escribas e fariseus. Quantas e quantas vezes Jesus dizia isso? Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vocês. Né? Porque Jesus já estava antevendo o quê? Os juízos que viriam sobre eles, sobre os homens hipócritas, sobre os religiosos hipócritas, que via Jesus é Deus, fez grandes milagres e não se converteram. Então Jesus usou muito essa expressão ai. Por que essa águia dizia ai, ai, ai dos que habitam na terra? A Bíblia dá a resposta. Por quê? Por que essa águia dizia isso? Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Por que dizia? A Bíblia dá a resposta. Olha aqui, olha o versículo 13. Por causa do toque das trombetas que estão prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então é como se a águia dissesse, coisas piores vêm aí. Ai de vocês. Ai de vocês. É como se dissesse, vocês não viram nada ainda. Eu parafraseando agora, é como se você dissesse, ou a águia dissesse, as 4 trombetas foram fichinha. Vocês vão ver agora as 3. Por isso que dizia, como lamento, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Por causa do quê? Das trombetas. Quantas trombetas faltam, irmão? 3. Como é que vocês sabem? Porque a Bíblia diz e porque está fácil de ver aqui, né? Quando nós chegarmos na última trombeta, aí tem o juiz das taças, viu, irmão? Isso aqui são os juízes das taças, da ira de Deus também. Tudo isso, irmão, com a finalidade de levar o homem ao arrependimento. Porque se Deus quisesse destruir de uma vez, destruir e pronto. Para que 7 trombetas? Só mandava só uma. E ele, eu vou lá poupar 2 terços, eu destruo logo tudo. Porque Deus poderia muito bem, olha, a igreja do Senhor Jesus já foi conquistada, já está no céu. Esse povo da terra não quer se converter mesmo, vamos ficar aqui no céu. Mas Deus é longânimo, é misericordioso, Ele quer que o ser humano se arrependa, caia em si. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus fez de tudo para Caim arrepender-se. Onde está teu irmão? Era tão fácil, Senhor, matei meu irmão. Senhor, cometi aqui um pecado gravíssimo, Senhor, tem misericórdia de mim, estou arrependido. Mas não, foi logo mentir para Deus. E alguém mente para Deus? E eu sou o guardador do meu irmão, eu sou o guarda-costa dele, eu sou o vigia do meu irmão. Foi dialogar com Deus, aí Deus pegou ele, viu que o rosto dele estava decaído, rosto mudado, transtornado, irado. Ele matou o irmão e ainda ficou irado. Deus viu o transtorno no rosto dele. E não é fácil a gente ver quando a pessoa está irada, assim, só pelo aspecto do rosto a gente vê a pessoa transtornada, né? Zangada, tal. Então, coitado ou coitadas das pessoas que não se arrependeram, viu, irmão? Aqui na terra. Por quê? Porque as 3 trombetas trarão juízos muito piores. Os juízos das 4 primeiras trombetas serão apenas parciais, o pior está por vir. Então as 3 trombetas serão tocadas na sequência. Então não faltem as próximas ministrações. E como conclusão, irmãos, apenas relembrando o juízo dessas 4 trombetas. Na primeira trombeta caiu algo do céu, não foi? O que foi que caiu? Granizo, fogo e sangue. Granizo, fogo e sangue. 1/3 das plantas foram queimadas. Está em Apocalipse 8, verso 7. Na segunda trombeta, nós vemos aqui como um monte em chamas, um grande monte, uma grande pedra, um grande meteoro. Vai cair sobre o mar, vai destruir o que? Embarcações. 1/3 dos peixes serão atingidos, serão mortos. Está em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Na terceira trombeta, uma estrela, ou podemos entender como um meteoro, cairá. E essa estrela chama-se Absinto, cairá em chamas. Destruirá o que? 1/3 das águas doces. E vai ficar poluído. Pessoas irão beberem dessa água e vão morrer contaminadas.
Está em Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. E a quarta trombeta, os corpos celestes serão atingidos. Um terço do sol, a lua e um terço das estrelas se ficarão escuras. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E também o versículo 13 é o versículo que conclui. Então eu convido os irmãos para que na próxima quinta-feira estaremos já iniciando aqui, pretendo concluir a quinta trombeta, que está em Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 12. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, e seja fiel até a morte, para que quando trocar a trombeta, não essas aqui, tem gente que pensa que Jesus vem quando trocar essa sétima trombeta. Essas trombetas aqui são trombetas de juízo, não é a trombeta que vai tocar que os crentes vão ressuscitar, não. Aí vamos ver isso mais à frente, certo? Amém?